Oi pessoal, aqui é a Pri, do Estante Amarela, e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de outubro. No mês de outubro eu li 7 livros, eu fiquei muito feliz com o rendimento que eu tive nas leituras e já vou começar contando pra vocês que todos os livros que eu li eu gostei muito, foram escolhas muito bem feitas e eu comecei o mês com um livro que eu tava super empolgada pra ler, que é Um Desejo para Nós Dois, da Tilly Cooley. É a mesma autora de Mil Beijos de Garoto, que eu já li e eu já fiz resenha desse livro também aqui no canal. Aqui a gente vai encontrar a história do Cromwell e da Bonnie. Eles são dois estudantes de música e o nosso mocinho tá no auge da carreira dele, ele tá super conhecido no mundo inteiro, ele toca música eletrônica e a Bonnie é muito fã dele. A Bonnie acompanha os passos dele da vida artística e ela considera a música que ele tá realizando hoje em dia sem alma, porque antigamente ele tocava música clássica e diz que ele era super conhecido por isso. Bonnie viaja para assistir uma das apresentações do Cromwell e aí eles se conhecem, mas eles não sabem o que o futuro reserva para eles dois, porque ele vai se matricular na mesma faculdade em que a Bonnie estuda. Então eles vão ter mais chance de se conhecer e no decorrer da história a gente vai desvendar os mistérios tanto de um quanto de outro. A Bonnie, ela tem uma doença muito séria e a gente vai descobrindo isso no decorrer do livro. Eu fiquei triste em vários momentos da história, me emocionei bastante. Teve um acontecimento que eu não gostei, que eu pensei, poxa, podia ter deixado fora isso. Mas tirando isso, eu gostei muito da leitura, eu recomendo pra vocês. Eu até tive mais conhecimento sobre a área da música, de algumas coisas que eu nem sabia que existiam. Então é muito gostoso de ler, você se encanta pela história dos dois e você torce muito para que no final dê tudo certo na vida desses dois protagonistas. É uma história de amor, de reencontro, de superação, então eu indico muito esse livro para vocês. Depois de Um Desejo para Nós Dois, eu decidi pegar um livro que estava um tempinho na minha estante já, que é A Mulher da Janela, e aqui a gente vai encontrar a história da Anna Fox. Ela é uma psicóloga infantil, ela era super renomada, até que um acontecimento divide a vida dela no antes e no depois. Ela não mora mais com o marido e com o filho e ela sofre de fobia social, então ela tá todo o tempo trancada em casa e a fisioterapeuta vai lá, o médico vai lá, mas ela não consegue colocar o pé para fora da porta. Para se distrair, ela pega uma câmera e começa a vistoriar a vida dos vizinhos e a monitorar tudo o que acontece como forma de se distrair também. Acontece que ela vai observar um fato que ela não devia ter observado. E além de sofrer dessa fobia, a Ana bebe muito. Então assim, ela não é levada muito a sério, porque ela vive em casa, então as pessoas não sabem muito bem o que esperar dela e quando encontram ela ou quando vão visitar, geralmente ela tá bêbada porque ela bebe muito vinho. Então assim, até a gente como leitor fica várias vezes pensando, gente, será que isso realmente aconteceu? Ou será que ela tá tendo uma alucinação? Porque aí ela mistura remédio com bebida e aí ela tem uns devaneios assim que a gente realmente fica em dúvida do que tá acontecendo de real nessa história. O fato dele ser narrado pela Ana é a primeira pessoa, então é a Ana contando a história, a gente não consegue saber nada se é verídico ou não, torna essa leitura ainda mais cativante e a gente não consegue parar de ler. Chegou um momento aqui na história, eu lembro que já era tarde da noite de uma sexta-feira e eu falei, ah não, termina a hora que eu terminar, mas eu preciso finalizar com essa história para saber o que acontece, então eu super recomendo para vocês. Eu aproveitei também esse mês para colocar a minha conta do Kindle Unlimited em uso e eu vi que tinha um e-book muito legal lá, que foi antes de outubro, um livro de uma autora nacional, então eu gostei bastante também de realizar a leitura e é uma história jovem adulto, mas não quer dizer que vai ser aquela coisinha gostosa de água com açúcar. Não foi uma leitura muito fácil, porque ele traz vários gatilhos e muitos temas bem complicados, então eu já aviso você que você precisa ter uma certa maturidade para realizar essa leitura. Eu, em vários momentos, pensei em parar de ler,
mas a minha curiosidade em saber o final da história foi maior. Então eu fiquei mal muitas vezes lendo, por isso que eu deixo essa recomendação aqui. A gente vai encontrar a história de dois personagens. Eles é a Yasmin, que é uma estudante que tá ali com seus 16 anos no período do ensino médio, e ela tem a melhor amiga dela, ela vai muito bem na escola, ela adora leitura, então assim, ela não tá entre as mais populares da escola, mas a vida dela tá muito bem, obrigada. Até que um dia ela chega atrasada. Isso era bem comum de acontecer. E quando ela tá na secretaria da escola, esperando a autorização para ela entrar na aula, o Thiago, que é o cara mais bambambam da escola, que tá arrasando com todo mundo, chega também e puxa papo com ela. E aí a vida da Yasmin vai começar a mudar. E é bem interessante como a autora traz todos esses temas, porque são pequenos acontecimentos que vão se juntando e formando uma bola de neve, e quando a gente vê a Yasmin tá no meio dessa bola de neve e ela não consegue resolver. E a gente olhando de fora da história fica pensando, guria, conta pra alguém, faz, né, alguma coisa. Mas a gente entende também que só estando no meio dessa situação para realmente entender como tudo acontece e como tudo é muito difícil. Então a gente vai acompanhando aí a vida da Yasmin se tornando muito diferente do que era. E eu vou parar de falar, senão eu vou contar muito da história pra vocês. Eu recomendo essa leitura, mas ela traz temas muito pesados, então eu acho que é bom ter um pouquinho de atenção. Aí, pra quebrar um pouquinho do clima que antes de outubro deixou em mim, eu escolhi Julia Quinn, nossa rainha do romance de época, e eu li Uma Dama Fora dos Padrões e eu me diverti muito lendo essa história. Foi muito engraçado. Aqui a gente vai ter a história da Bonnie, uma dama realmente fora dos padrões. Ela é cheia de energia, ela vai contra os padrões impostos na época, então assim, ela usa calça, ela sai pra cavalgar, ela sobe em telhado pra resgatar gatinhos perdidos, e é numa dessas aventuras que ela encontra o nosso mocinho. O nosso mocinho é o George, e ele é um pouco mais conservador, ele até tem outros irmãos e a sociedade fica ali adivinhando com qual dos irmãos do George que a Bonnie vai casar, então assim, é surpreendente esse romance. Eu ri muito, foi muito gostosa essa leitura. E a Julia Quinn, como sempre, nos apresenta romances de época maravilhosos, então nem preciso dizer que eu amei muito esse livro, porque é muito difícil eu não gostar de alguma coisa de Julia Quinn. Super recomendo pra você aí que tá um pouquinho arrastado na leitura, é uma ótima dica. No mês de outubro eu li também A Corrente, é um livro que eu já fiz resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima se você estiver interessado em conhecer mais sobre essa história. E eu tô suspeita pra falar, mas eu amei esse livro. É um suspense em que a gente vai conhecer a Raquel, uma mulher que tá passando por uma fase bem difícil na vida dela. Ela tá saindo de um tratamento contra o câncer e a filha dela, de 13 anos, é sequestrada. E ela descobre então que ela tá participando da corrente e que para ter a filha dela liberta, ela vai precisar pagar uma certa quantia em dinheiro, sequestrar outra criança e fazer com que os pais dessa criança paguem outra quantia em dinheiro, sequestrem outra criança e assim sucessivamente. Até quando? Não sei. Mas é um livro muito bom. Eu gostei mais da primeira parte do livro. Ela é mais fluida, a gente se interessa muito mais na história. Eu gostei da segunda parte também, mas ela tem um ritmo um pouco mais lento. Um livro que não fica só nessa história, a gente fica enlouquecido lendo tudo que acontece. Assim, são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu super recomendo pra você também, que tá começando agora a ler e talvez não tenha lido nada do gênero. É uma dica bem legal. Depois de A Corrente, eu fui para um romance maravilhoso que ganhou meu coração, que foi Teto para Dois, um dos melhores livros que eu li nesse ano. Também já tem resenha aqui no canal, então se você ainda não viu, aproveita, vai lá e assiste, que você vai amar também. E eu acho que você deve dar uma chance para esse livro, porque ele foge um pouquinho dos livros comuns assim de romance contemporâneo que a gente encontra. E a gente vai encontrar a história da Tiffy e do Leon, que são personagens que estão passando por uma certa dificuldade financeira e precisam achar meios alternativos para conseguir se estabilizar. A Tiffy terminou um relacionamento
que é um tema bem legal também de ler nesse livro. Ela tá saindo de um relacionamento abusivo, então ela precisa sair da casa desse namorado, mas ela não ganha dinheiro suficiente para alugar um apartamento que seja próximo ao trabalho dela. Então ela tá ali vendo o que ela vai fazer da vida dela, até que ela vê um anúncio numa rede social de um homem que está alugando o apartamento e eles precisam dividir a mesma cama. Esse homem é o Leon, que trabalha numa clínica, e como ele trabalha durante a noite, ele coloca o apartamento dele à disposição para alguém que queira alugar durante o dia. Eles nunca vão se encontrar até determinado ponto maravilhoso dessa história, e eles vão se comunicando por post-its até que eles se conheçam pessoalmente. Essa história ganha um novo andar. É um livro que traz bastante temas familiares que a gente precisa conversar também, então é outro livro maravilhoso que eu li no mês de outubro e que eu super indico para vocês. Para finalizar o mês de outubro, eu li outro e-book no meu Kindle Unlimited, então já fica aí uma dica para você também que assina o programa, e foi outro livro nacional da Lola Salgado, A Linguagem do Amor, que, gente, ganhou meu coração. Foi um livro que eu me envolvi muito com a história, eu me envolvi muito com os personagens e eu fiquei na torcida o tempo inteiro para que eles tivessem um final feliz. No começo da história, a gente é apresentado para um romance que a gente pensa, eu acho que isso não tem como dar certo. A gente vai encontrar o Adonis, que é um personagem que está passando por sérios problemas porque um fato muito marcante do passado dele deixou ele com muitas mágoas, com muitas dificuldades de superar o passado. E do outro lado a gente tem a Rebeca, que é uma menina que saiu agora do ensino médio, tá iniciando na faculdade. Ela foi criada pelos avós, ela tem uma questão familiar muito séria e muito delicada, e ela também precisa superar muitas questões do passado dela, e a gente é apresentada a um turbilhão de sentimentos e acontecimentos que eu me coloquei várias vezes no lugar e pensei, nossa, se fosse comigo eu realmente não ia saber como lidar com tudo isso que a Rebeca passa, e ela lida muito bem com tudo isso e eu fiquei muito apegada nela pela força que ela tem e por tudo que ela representa. Então eu amei muito essa história, são personagens muito bem construídos, então assim, vale muito a leitura. Eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão ficar muito na torcida para que esse romance aconteça e para que eles consigam ficar juntos. Então assim, ó, vale muito a pena ler, por favor, dá uma chance. E além do mais, é um livro nacional, então a gente sempre precisa apoiar. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras do mês de outubro. Eu espero também que vocês escolham aí um dos livros que eu indiquei para leitura nos próximos meses. Me conta aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu no mês de outubro. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o seu curtir aqui no vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você acha que tem alguém que possa gostar dessas dicas que eu dei hoje, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos fazer o Estante Amarela crescer cada vez mais. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.